Mais uma vez, boa tarde para todos que nos seguem remotamente em todo o Brasil. Nossa intenção hoje é falar desde a ciência medieval até a Revolução Científica com Newton. Não sei se vai dar tempo de falar sobre Newton, mas em relação a Newton, nós veremos depois o que vamos fazer com ele. Importante compreender, então, em que consiste isso, né, que é chamado de Revolução Científica, e é uma revolução, não é uma continuidade, não é um avanço em relação à Antiguidade e à Idade Média. É uma ruptura. Vamos aqui iniciar o compartilhamento de tela da Antiguidade para a Idade Média para a Idade Moderna, no que concerne essa reflexão sobre a ciência. Lembrando que esse espaço é seu e que vocês não só podem, como também devem intervir, pedir a palavra, dar contribuições, solicitar maiores aprofundamentos. Como eu disse, se necessário for, eu posso complementar com outra gravação depois, após o final dessa própria aula. Falávamos na aula passada acerca da chamada ciência helenística, que irá florescer no período do helenismo, sob a influência de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre, nós vamos ter o início da ascensão do Império Romano. É um período importante que deve ser compreendido para que nós possamos melhor entender em que consiste a revolução científica da modernidade. Então, nós estávamos, até a semana passada, falando sobre um período que vai coincidir mais ou menos com a decadência do Império Romano. Os romanos não eram muito afeitos a grandes especulações intelectuais, como os gregos, por exemplo. Os romanos eles eram mais afeitos à engenharia, a certas inovações tecnológicas que poderiam ser utilizadas ali no dia a dia, né, como é o caso dos arquedutos, por exemplo. Não era, portanto, durante o Império Romano, uma reflexão que se voltava muito para as questões do universo, do cosmos, ou seja, a compreensão da natureza. Isso é próprio dos filósofos gregos. No entanto, do ponto de vista da vida material, de inovações práticas úteis para digamos assim, para o dia a dia, o Império Romano ele vai apresentar em seu bojo alguns avanços que vão ser importantes, né, para nós, certas inovações técnicas. Nós estamos falando de um período no qual o pensamento especulativo, as grandes investigações filosóficas e científicas começam a entrar em decadência. Com a queda do Império Grego, né, obviamente que toda aquela efervescência cultural, de saberes, de trocas de ideias, de formulação de grandes sistemas filosóficos, ela vai entrar em decadência, com a própria destruição, mais tarde, da Biblioteca de Alexandria também. E todas essas escolas elas são destruídas com o mesmo pretexto. Alguém chega e diz, olha, eles estão fazendo bruxaria ali dentro. É um negócio do capeta, do Satanás. Aí o povo vai lá e quebra tudo. Sempre foi assim, né? Antiguidade, Idade Média, até talvez os dias de hoje. Conhecimento especulativo, intelectual, ele também vai entrar em decadência, porque, como você sabe, o Império Romano era muito vasto. Veja o tamanho. Por finalidades administrativas, decidiu-se dividi-lo em dois, né? Império Oriental e Império Ocidental. O Ocidental ali em laranja, que é a Europa propriamente dita. E toda vez que falarem assim, pessoal, o Ocidente... não sei o que é o Ocidente. O que é o Ocidente? O Ocidente é a Europa. Você tem o resto do mundo, né, que é a periferia. O Ocidente é a Europa. Os valores do Ocidente são os valores que você vai encontrar ali. Os grandes centros intelectuais, como era o caso de Atenas, por exemplo, ou da própria Biblioteca de Alexandria, encontravam-se onde? Na parte oriental. Portanto, muito distantes do centro, né, isso também acabou prejudicando o avanço do conhecimento científico intelectual. Mas, por outro lado, a queda de Roma, e como você sabe, Roma caiu devido aos próprios hábitos deles, né, os costumes deles, e sobretudo as invasões bárbaras dos
povos, sobretudo os povos germânicos, que trouxeram, apesar de toda a ambição, ganância e destruição, algumas inovações que são importantes, que foram importantes para a própria qualidade de vida das pessoas, para a evolução da agricultura. E aí, provavelmente, você deve estar lembrando de algumas imagens que você tenha visto, por exemplo, num curso de história, ao falar sobre essas evoluções no que concerne a produção de alimentos. Uma coisa muito importante para as pessoas poderem florescer, evoluir, prosperar, a possibilidade que elas tenham de produzir a mais e guardar. Produz a mais e guarda. E na medida em que você guarda, você também pode vender para quem não tenha. E aí as pessoas vão tendo mais tempo livre, vão se enriquecendo. E com o tempo livre, elas podem estudar. Como é o seu caso, por exemplo. Você não está aí com o seu tempo livre estudando. É brincadeira. Quando se fala em Idade Média, se fala em Idade das Trevas, e as pessoas esquecem que as universidades elas vão surgir quando? Justamente durante a Idade Média. Lembrando que em 476, que é quando culmina a queda de Roma, a Europa ela era muito mais um grupo de estados, de territórios unificados pela língua, pela cultura. Não era mais aquele império homogêneo que nós tínhamos durante o Império Romano. Agora não, agora é mais um agrupamento de povos nômades. É importante notar que a religião cristã vai jogar um papel fundamental na agregação do Ocidente, a agregação do continente europeu, por assim dizer. Com a implosão do Império Romano, todo aquele conhecimento que havia sido adquirido e se encontrava concentrado, por exemplo, na escola de Alexandria e outros centros, será encampado pela igreja. A igreja vai tomar conta desse conhecimento. E a igreja, além de proporcionar essa guarda do saber originário da Grécia Antiga, por exemplo, a igreja vai fornecer uma certa unidade a essa colcha de retalhos que é a Europa nesse momento. Então, nós vivemos durante muitos séculos, e a Idade Média é um período de pouco mais de 1000 anos, guerras sangrentas, guerras por disputa de territórios. E quando você lembra da Idade Média, você lembra logo de quê? Daqueles caras lutando, né? Aquelas cenas de lutas e batalhas, e a igreja sendo, então, de certa forma, a guardiã de uma certa cultura, de uma certa tradição, uma temência a Deus, que, de certa forma, unifica aqueles povos. É o elemento agregador, o elemento unificador desses povos que estão frequentemente brigando uns com os outros. Você tem um grupo de amigos, não tem? Dentro desse grupo de amigos, não tem aquele amigo, assim, aquela pessoa que é o centro, é a cola, né? Aquela pessoa que é agregadora. Quando ela não aparece, não é a mesma coisa, né? Vocês quase não interagem assim tão bem, mas de qualquer forma, aquela pessoa que é a pessoa agregadora é a Igreja Católica nesse momento. A Igreja Católica teve, então, esse papel enquanto instituição de agregar os estados europeus nascentes, e foi a única que não se desagregou, a única que não se dissolveu. A igreja conseguiu se manter e ela teve uma importância fundamental para a evolução da ciência. Por quê? Todo aquele conhecimento herdado dos povos antigos era desenvolvido onde? Dentro dos mosteiros, dentro das escolas. E aí, inclusive, vai aparecer um nome: escolástica. É uma tradição de pensamento que nasce dentro dos mosteiros, com os monges, que eram os únicos letrados, né? Imagina o cara o dia inteiro, né, ali no mosteiro, o cara vai estudar. Igual eu, quando era criança, minha mãe não deixava eu ir pra rua brincar, porque os meninos de rua, jogando bola, eles tinham muito palavrão. Muito palavrão. Imagina os meninos carioca ali na favela, jogando bola, mas era palavrão, uns palavrão aqueles, né? A mãe ficava louca, não, você não vai, você fica dentro de casa. Tinha os livros das minhas irmãs, que eram todas mais velhas, eu sou o filho caçula, e elas estavam no ginásio
como se falava antigamente, hoje o ensino fundamental, eu ficava lendo os livros delas. Livros de ciência, eu gostava muito, né? E todo livro que aparecia na minha frente, a Bíblia, eu li toda quase, porque eu não podia ir para a rua brincar. Veja só que coisa, né? Não adianta aprender. Os monges eram os únicos letrados, e o período medieval, portanto, é o período no qual vão surgir as universidades. É chover no molhado dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas. Isso todo mundo fala e todo mundo sabe, e se justifica também pela perseguição religiosa da Inquisição. Mas nós tivemos um tempo de renascimento cultural. Houve um governante na Europa, lá pelo século VIII, que foi Carlos Magno, né, e ele conseguiu, né, centralizar a Europa sob seu domínio. E para fortalecer o império, né, digamos assim, não o império, mas para fortalecer o seu reinado, porque esses reis, na verdade, vocês sabem, né, eles casavam com a prima, casavam com a outra prima, casavam com o primo, casavam com a meia-irmã, para manter ali o sangue puro, né? Eles que têm o sangue azul e se afirmam descendentes e mandatários da vontade dos deuses, vontade de Deus. E aí ele faz essa reforma na educação e nós vamos ter lançadas as sementes da chamada não da Revolução Científica, né? Sim, da Revolução Científica, de certa forma, mas as universidades, enquanto instituições, elas vão poder florescer nesse período, né, a partir do século X, quando a galera fica mais calma, né, mais tranquila, vão surgir as primeiras universidades, como é o caso da Universidade de Bolonha, em 1808, da Universidade de Paris, em 1150, ou da Universidade de Oxford, em 1167, e essa história continua até hoje. Saudades do que a gente não viveu. Eu espero que viva, né? Nem que seja lá visitando você na sua formatura. Do ponto de vista da filosofia, é preciso falar sobre a patrística. Patrística vem da palavra pai. Os pais da igreja foram aqueles que lutaram pela disseminação dos ensinamentos cristãos. E a escolástica é outra tendência na filosofia da Idade Média, que são esses estudos que acontecem dentro dessas escolas, ou seja, dentro desses mosteiros. A patrística, então, teve a importante tarefa de, no início, né, bem no início ali do cristianismo, difundir as ideias cristãs, lutar contra o paganismo. E aí nós temos, sobretudo, nesses estudos da patrística, um retorno ao pensamento de Platão, onde a base é o idealismo. No caso da escolástica, os estudos eles são de uma natureza mais astronômica, tentando relacionar, então, explicar a existência de Deus e as relações entre razão e fé, onde sempre a razão estará subordinada à fé. Um dos principais autores da escolástica, que é São Tomás de Aquino. Aliás, não esqueçamos, portanto, os dois principais representantes da patrística e da escolástica, que são, no caso da patrística, Santo Agostinho, e da escolástica, São Tomás de Aquino. No Ocidente, né, a cristandade ela vai auxiliar, portanto, a evolução da ciência, de certa forma, mas, durante muito tempo, ainda ficou atrasada, né? E aí eu te ajudo, você que não respondeu a atividade passada tinha uma pergunta que falava sobre o primeiro motor imóvel de Aristóteles e o demiurgo de Platão. Quais as consequências disso? Não é para você repetir a explicação dos dois, é para você falar qual é a consequência. A consequência vai ser que a ciência ela permanece relativamente parada. Ela só vai evoluir com a Revolução Científica, que é quando entra a questão do experimento. O pensamento de Aristóteles vai desembocar numa teologia, ou seja, o mundo sendo explicado por um primeiro motor imóvel, que é uma entidade suprassensível, assim como o demiurgo também. O desprezo desses autores pela experimentação, subordinação entre razão e fé, no que concerne ao pensamento da Idade Média.
no que concerne a cosmologia, e esse é o nosso assunto central de hoje. Nós vamos ter, então, uma cosmologia na Idade Média, ainda muito inspirado no pensamento de Aristóteles, um pensamento que propunha a hierarquização do cosmos. O que é a hierarquização do cosmos? A esfera dos planetas, das estrelas, do Sol, representavam a perfeição e a imobilidade, enquanto no nosso mundo o que prevalece? A mudança, a transformação, a Terra sendo o centro do universo, a proposição central de um autor como Ptolomeu, por exemplo. E esse modelo ele teve muito sucesso porque, evidentemente, foi adotado pela Igreja Católica e ainda havia a chamada mística do lugar, né? O céu perfeito, a terra, lugar de expiação e provas, o inferno, que é um lugar quente, né? Está onde? Embaixo. Você tem o em cima, o embaixo, então tinha muito isso, em cima, embaixo, ou seja, um cosmo, um universo hierarquizado. Quando o Galileu traz suas proposições, essa hierarquização ela vai terminar, como você vai daqui a pouco poder responder lá no questionário. Galileu iguala terra e céu, né? Terra e céu, eles não vão estar mais separados, eles têm leis, e essas leis são iguais, né? As leis que vigoram no céu são as mesmas leis que vigoram na terra. O modelo aristotélico ptolomaico ele vai prevalecer durante mais de 1.800 anos devido à beleza intrínseca da explicação, a forma intuitiva como é falada, e que a igreja adotava esse mesmo ponto de vista e não aceitava ninguém que falasse o contrário. Alguém que dissesse que não é a Terra que ocupa o centro era alguém que estava ameaçando a Igreja Católica, porque a Terra é a principal criação de Deus. Relegar a Terra à periferia do universo representaria para a Igreja uma perda de poder. Então é por isso que a Revolução Científica não foi uma revolução apenas científica, foi uma revolução também social, onde você tinha dois polos opostos. De um lado a Igreja e de outro a burguesia, porque a ciência ela só vai avançar graças à influência da burguesia. E esse é um tema importante que tem que ser tratado aqui. Lembrando, mais uma vez, a importância de um autor como Ptolomeu, cujas ideias e intuições vão vigorar, vão se impor durante mais de 1.200 anos, até que sejam contestadas por Copérnico. Galileu que desenvolve sua cosmologia, então, na sua importante obra, deixa eu ver se meu latim está legal, De Revolutionibus Orbium Celestium, até ser contestado, portanto, como você sabe, e na verdade isso aqui tudo, agora eu estou me dando conta que isso aqui tudo você já sabe, isso aqui tudo você já viu. Copérnico é alguém que você conhece bem, que é o primeiro a postular o sistema heliocêntrico, certo? Errado. Ele não foi o primeiro. De todo modo, Copérnico é conhecido por ter sido aquele a expor uma ideia, uma tese revolucionária, contestando essa cosmologia aristotélico-ptolomaica e que dividia o mundo em sublunar e supralunar. No entanto, é preciso que se diga que Copérnico não foi o pioneiro. Ele foi pioneiro no sentido de aplicar a matemática, a ordem geométrica do cosmos explicada de uma forma matemática, já que Copérnico, ele, assim como Pitágoras, tinha esse grande interesse pelas demonstrações matemáticas. Mas não foi o primeiro. O primeiro foi Aristarco. Aí você que deseja ser pai ou mãe, tem muitos nomes legais na escola de Alexandria, né? Ptolomeu, Aristarco, Hiparco, Eratóstenes. Aristarco foi, então, o primeiro, né, em 310 a.C., a propor um sistema heliocêntrico, ou seja, aquele no qual o Sol está no centro. Informação importante, tem uma cratera na Lua,
com o nome de Aristarco, né? A cratera de Aristarco, que é essa aqui. Imagina se você não tivesse comparecido nessa aula, você não ia ficar sabendo disso, né? Não ia conhecer Aristarco e saber que a visão dele ela foi ofuscada, por quê? Porque ela era contraposta por uma outra, a de Aristóteles. Aristóteles é Aristóteles, daí você quem é? Eu sou o Aristarco. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, né? Aristóteles ele vai prevalecer, então, nesse modelo aristotélico durante 1.800 anos, até que Copérnico ele vai, com seus estudos astronômicos, expor uma nova visão sobre o cosmos, né? Copérnico que fez sua primeira observação, que foi a ocultação da estrela Aldebaran pela Lua. Hoje eu estou cheio de curiosidades aqui científicas. Veja a estrela Aldebaran, comparado ao tamanho do Sol e a distância dela. Nicolau Copérnico desejou elaborar a sua teoria, porque ele não estava satisfeito com as teorias anteriores, né, o desacordo entre as matemáticas dos diferentes astrônomos acerca do movimento dos planetas. A variedade dos sistemas astronômicos o levou a fazer, então, as suas considerações, só que elas só vieram a público quando ele já estava morrendo, porque nessa época, você sabe, a Inquisição ela estava pegando geral, e aí ele preferiu, né, ficar na dele, e quando ele já estava passando dessa para uma melhor, ele vai, então, em 1543, lançar a sua obra De Revolutionibus Orbium Celestium, nesse mesmo ano que ele morre, né, Copérnico. E quando se fala em revolução científica, não se pode deixar de citar o nome de Copérnico. Então, lembrando que a ciência moderna, em relação à ciência medieval, não é uma evolução, é uma ruptura, é uma total mudança, é uma total modificação. E é uma revolução que não é uma revolução meramente científica. É também uma revolução social, como nós vamos ver daqui a pouco. Quando se fala de revolução científica, a gente normalmente lembra desses caras, né, Copérnico, Galileu, Newton. No entanto, a gente esquece que tem algo muito mais profundo, que é a separação definitiva entre ciência e filosofia. Você sabe que, no que diz respeito ao pensamento de Aristóteles, ele dividia o conhecimento em várias etapas, né? Começando pela percepção sensível, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem. Aí você já está saindo do muito concreto, o muito bruto, indo para níveis mais elevados de conhecimento, até a intuição. Isso se reflete na própria organização que Aristóteles faz das ciências. Ciências mais rasteiras, como a do sapateiro. O sapateiro faz sapato, o marceneiro constrói uma cadeira. Isso são coisas de menor importância. Aí você vai se elevando nas práticas, como é o caso do médico, por exemplo, do professor, na finalidade moral e ética. Aí você tem lá no topo, né, os caras que só pensam as questões abstratas da alma, como é o caso da psicologia ou da matemática, que não dependem necessariamente da prática. Então, o desprezo deles pela prática, isso te ajuda a responder toda vez que te perguntarem as consequências das concepções platônico e aristotélica para a ciência, era o desprezo pela prática e a valorização das ciências teoréticas. No entanto, passa a Antiguidade, Idade Média, e aí você vai tendo a evolução dos conhecimentos matemáticos, por influência, por exemplo, de um autor como Euclides, que vai sistematizar esses conhecimentos e uma união cada vez maior entre técnica ou prática, que é verificada com as repetições, né, com a experiência, com a teoria, com o saber mais esquematizado, com a aplicação de um método próprio, que é próprio da ciência moderna, né, a aplicação de um novo método, chamado método científico. O mundo agora não é mais o mundo
por assim dizer, o mundo, no caso, o universo, um universo finito, que eu conheço. Eu sei que o Sol está ali, ele está nascendo, está se pondo, as estrelas são fixas. Agora não, agora o ser humano, ele entende, começa a entender que ele não sabe nada. Por isso o silêncio desse universo me apavora, né? Porque eu descubro que ele é muito mais vasto, muito mais amplo do que eu mesmo poderia imaginar. Você tem um modelo que é um modelo estético de Aristóteles, onde as coisas estão organizadas, e você tem um mundo perfeito e eterno, o mundo supralunar, onde estão as estrelas, o Sol, os planetas, onde tudo é perfeito e eterno, tudo ali boiando no éter, que não é o éter que a gente conhece, mas um tipo de elemento que permite que as coisas sejam eternas. Aliás, a palavra eterno vem de éter. Passe éter no rosto. Não, não passe. Um mundo perfeito, eterno, ligado a Deus. Deus está onde? Na Terra? Deus está no inferno? Não, Deus está onde? No céu, regendo o movimento dos planetas. A Terra é o lugar de quê? Da imperfeição, das mudanças, da corrupção. As coisas se corrompem, né? Isso aqui é o nosso lugar. Isso é a hierarquização do cosmos, no universo finito. Galileu contribui muito para a descoberta de um universo infinito. Quando ele vai utilizar, por exemplo, o telescópio, aí ele descobre um mundo muito diferente daquele de Aristóteles. Galileu foi obrigado a desdizer tudo aquilo que ele disse. Bom, primeiro, o que foi que ele disse? Que o Sol estava no centro do sistema solar, assim como Copérnico. O que Galileu faz? Galileu ele vai adotar as mesmas ideias de Copérnico. E a perseguição da igreja não era só porque era uma teoria diferente, era uma teoria que contestava o poder da igreja, porque a Terra tem que ser o centro, ali onde está também a igreja, mas também que esses caras eram patrocinados por quem? Pela burguesia, classe em ascensão, classe em expansão, com o desenvolvimento do comércio, com a expansão do comércio, o capitalismo ele começa a mostrar suas asinhas ali, a revolução comercial, o renascimento nas artes e nas ciências em geral, coloca agora o homem no centro do processo e o homem, o ser humano, começa a ficar ousado demais. Começa a ousar demais, contestar a igreja, e a influência da burguesia vai ser importante na compreensão da revolução científica. Por que a igreja ficava tão bravinha com a ideia do Sol no centro? Porque era defendida pelos cientistas que estavam ligados à burguesia também. Burguesia que valorizava trabalho duro, essa foto é muito famosa, né? Desprezava o ócio da aristocracia, e aqui você percebe que eu estou praticamente acompanhando o raciocínio ali no livro didático. Desprezava o ócio, valorizava o trabalho, as atividades práticas, e a multiplicação de certas inovações científicas, como a bússola, o astrolábio, o papel, a imprensa, a máquina a vapor, a melhoria na qualidade dos navios, que proporcionou maiores ambições no que concerne as navegações, aos descobrimentos. Tudo isso foi colocando lenha na fogueira da chamada Revolução Científica, que é uma revolução social, é uma revolução prática, é uma revolução também ligada à contestação do poder da igreja, naturalmente. Essa nova mentalidade que vai começar a emergir através do renascimento artístico, o próprio renascimento científico, que valorizava aquelas formas idealizadas da Grécia clássica, que valorizava a aplicação da razão, que contestava a autoridade religiosa, foi acompanhado também por outros acontecimentos que devem ser levados em consideração nesse momento. A Europa era palco de muita efervescência e contestação à Igreja Católica, como é o que se vê, por exemplo, através do movimento protestante. Ou seja, nós temos uma modificação. Deus, que está no centro, né, o modo de pensar teocêntrico, será substituído por um modo de pensar antropocêntrico. Cuidado com a pegadinha lá na atividade. É antropocêntrico.
Antropocêntrico significa que o homem está no centro. E quando eu falo homem, de quem que eu estou falando? Estou falando da razão humana, a capacidade de abstração, a capacidade de medir, a capacidade de calcular. Aliás, Descartes é um autor que nós iremos ver também na sequência. Um autor que representa, assim como esses outros que eu citei, Copérnico, Galileu, né, uma superação dessa ciência que valorizava meramente a contemplação, a observação. Agora não. Agora o desejo é de aplicação prática, de maneira que eu possa, através de experimentos, aplicar o conhecimento que eu retiro da realidade, aplicar esse conhecimento na mesma realidade, transformando a realidade. Falar de ciência, falar de revolução científica implica que nós falemos no nome de Galileu. Galileu, método científico Galileu, e nos discorsi di dimostrazioni matematiche intorno a due nuove ciências. Duas novas ciências, hoje eu estou zoeiro demais, duas novas ciências, elas vão nascer nesse tratado de 1638. O que aconteceu com os olhos do Galileu? Ele já estava cego quando ele publica, então, suas obras, mas, mesmo cego, preocupado com a perseguição da Inquisição, não é? Nesse tratado, Galileu vai justamente fazer isso que eu disse que ele faria, né? Ele vai adotar as noções de Copérnico, aplicando-as às leis mecânicas, ou melhor dizendo, aplicar as leis mecânicas à percepção de Copérnico acerca do cosmos. Então, vai aplicar o cosmos, os mesmos princípios da mecânica que ele conhecera, então vai unir astronomia e mecânica. Nascem, então, duas novas ciências, que são a física moderna e a astronomia. O que é física moderna? Não é a física aristotélica. Gostou da explicação? A física aristotélica é uma física que vai analisar as propriedades dos corpos, a essência dos corpos, em suas propriedades intrínsecas. Qualitativamente, corpos leves, corpos pesados, corpos que sobem, corpos que descem. O interesse de Galileu é a matemática, explicar os movimentos, e é sobre isso que a física se interessa, com uma linguagem matemática, deixando Aristóteles para trás. Superando Aristóteles, Galileu, importante pensador com estudos inovadores na área da ótica, na área da térmica. Ele foi o inventor do termômetro. Aí você vê em primeira mão o termômetro de Galileu, estudos também importantes na área da hidrostática, ou seja, a força que uma massa de água pode proporcionar, ou seja, estudos em torno da física. A física moderna, ela vai estar intimamente ligada à matemática, não mais à metafísica. É claro que Galileu pôde fazer isso tudo porque ele dispunha de recursos, o seu laboratório, onde ele contava com o plano inclinado, o próprio termômetro, né, que ele utilizava, e algumas invenções das quais ele lançou mão, como é o caso da famosa luneta, né, o relógio d'água, enfim, muitas inovações técnicas, né, que interessante o que ele faz agora, diferentemente dos gregos antigos, utiliza o testemunho dos sentidos, mas também o auxílio da técnica, valorizando a experiência. Ele não quer mais saber, como Aristóteles, das qualidades inerentes dos corpos. Ele se interessa pela questão quantitativa. Presta atenção! Qualitativo, qualidades. Quantitativo, números. Você ia dizer quantidade, né? Sim, mas uma quantidade é o quê? É um número. Então, ele fazia um cálculo matemático. Não era só olhar, essa pedra vai cair. Então, essa pedra tem o peso tal. Nós estamos a 9,8 metros por segundo no que concerne a aceleração da gravidade. Não é mais uma questão de saber se o corpo é leve ou pesado, mas relações que levam em conta tempo, levam em conta espaço percorrido, né? Ele quer entender como cai. Então, eu vou demonstrar. Aristóteles dizia, cai porque é pesado. A pedra cai porque o lugar dela é lá. Não, eu quero saber como ela cai. E aí que os cálculos matemáticos eles vão estar presentes. E, naturalmente, essa demonstração, essa aplicação, essa redação dessas equações dependem de experiências que são frequentemente repetidas.
E essa física e essa mecânica que está presente no nosso mundo, ela estará presente também em outros mundos, né? Então, essa matematização, essa geometrização do espaço, ela vai servir também para outros mundos. O senso comum nos informa, como a gente já viu, que o Sol é que gira em torno da Terra, né? É uma afirmação que nós podemos ver no próprio senso comum. É como se o Sol estivesse dizendo: eu que estou girando, e nós olhamos para ele, somos passivos diante desse movimento. É preciso uma nova postura. É preciso submeter essas ideias do senso comum, intuitivas, à observação. E foi isso que Galileu fez. E através de uma ideia tão simples quanto genial, o que Galileu fez? O telescópio é um equipamento militar. Serve para você visualizar as tropas inimigas a longas distâncias. Consiste basicamente em um jogo de espelhos. Galileu, veja a ideia do cara, olha que cara doido, o que ele fez? Pegou o telescópio e apontou para cima. Olha as ideias do cara. Você não teria uma ideia dessa, né? Ele utilizou esse equipamento para uma outra função e ele descobre um universo muito diferente daquele de Aristóteles, para o qual o universo era perfeito, as esferas eram lisas e perfeitas, redondas, não tem nada de redonda, tudo esburacado, o Sol tem mancha, a Lua tem fases, assim como você também, né? De vez em quando você não está muito afim,